Espero que estejam mais uma vez todos bem. Ótimo poder mais uma vez estar aqui com vocês para a gente bater um papo aí, discutir a respeito de temas voltados à biologia, especialmente para você que está se preparando para o Enem. E claro que a gente termina sempre focando muito em cima desse objetivo, tá? Então lembra que a gente está junto nessa e eu estou aqui para tentar contribuir de alguma forma dentro daquilo que me é possível, que nesse caso é exatamente discutindo a respeito dessa temática que em particular é tão interessante e apaixonante até, tá bom? Então quem fala aqui é o professor Rafael Bezerra, professor de Biologia, e hoje a gente vai discutir a respeito de um tema que é muito importante dentro de toda a contextualização da biologia, inclusive. Antes disso, não se esquece de dar uma olhadinha aí acima, gente, e ir lá seguir a gente no Instagram, porque lá a gente está postando alguns materiais. No final dessa aula tem uma novidade que é importante, tá? Então fica de olho aí até o finalzinho para que você possa inclusive ter recebimento de alguns materiais que vão ajudar a vocês aí, principalmente com um planejamento melhor a respeito de conteúdos que são abordados lá no Enem, tá bom, galera? Gente, vamos lá. Preste atenção, eu falei que iríamos trabalhar um tema que é muito importante e esse é o tema do nosso encontro de hoje, tá? Então hoje a gente vai trabalhar a respeito exatamente da seleção natural. Lembre-se que no nosso último encontro a gente comentou exatamente a respeito dos trabalhos de Charles Darwin. Então Darwin fez alguns trabalhos que são muito importantes exatamente a respeito de todos os aspectos evolutivos. Se você também ainda não assistiu essa aula, eu vou estar disponibilizando acima também o link. Você dá uma assistida nela e aí fica bem mais fácil, inclusive, de entender a respeito dos comentários que a gente vai estar fazendo nesse encontro, tudo bem? Galerinha, é o seguinte, quando a gente fala sobre os princípios da seleção natural, a gente tem que lembrar que hoje a seleção natural ela tem muito mais conhecimento científico do que na época de Darwin, tá? Então hoje, por exemplo, alguns conceitos como a ideia de fenótipo, interação entre fenótipo, a relação entre fenótipo, genótipo, os fatores ambientais, a influência do meio ambiente em relação ao próprio genótipo do indivíduo, essas são condições, claro, que Darwin nunca havia discutido antes, até porque a gente tem que lembrar que Darwin realmente não era conhecedor ainda dos aspectos que hoje a gente classifica como sendo aspectos genéticos. Então a seleção natural, pegando aquilo que foi estudado por Darwin e aquilo que foi associado logo após ali, no início, a partir da década de 30, 1930, por um grupo, na verdade, de pesquisadores, se acrescentam muitas informações que são informações genéticas, tá? Então, a gente lembra que a seleção natural atua sobre os fenótipos, né? Então, aquela referência da influência do meio em relação ao genótipo que o indivíduo apresenta. Aqui é uma condição que é importante, né? Os indivíduos mais adaptados vão ser privilegiados e eles tendem a sobreviver, em detrimento da morte daqueles que são menos privilegiados ou menos adaptados, tá bom? Como o indivíduo vive, claro, termina tendo uma tendência a ele deixar descendentes, e claro que as suas características, que a gente termina descrevendo como sendo características positivas, elas terminam sendo passadas adiante, tá? Então essa é uma outra característica, também é uma condição que é importante. Dentro desse aspecto de seleção reprodutiva, que também Darwin estudou tanto, escreveu livros inclusive em relação a essa ideia, a esse tema, hoje se descreve exatamente a respeito das características que são herdáveis ou não herdáveis, e claro que as características herdáveis elas terminam sendo passadas para as próximas gerações, especialmente se elas forem características que são positivas. E dois pontos que aí realmente é a teoria sintética da evolução, que eu falei há pouco lá, a partir de 1930, que vai trazer de maneira mais clássica para a gente, e usando exatamente os aspectos da genética, né? Fenômenos como mutação e recombinação gênica contribuem bastante também para uma maior eficiência do processo de seleção natural, beleza, galera? Se liga, esse aqui é um ponto que a gente também naquela aula anterior lá havia discutido sobre, então lembra de voltar lá, de dar uma olhada, que a gente fez discussões importantes a respeito de Lamarck, etc, tá? Aqui a gente vê uma justificativa de Darwin exatamente de como provavelmente as girafas nos dias de hoje não apresentam mais pescoço curto como ele acreditava de que elas tivessem. Ok? Então lembra que é um mecanismo basicamente de seleção natural por busca de alimento.
a gente já teve a oportunidade de discutir que essa não foi a única justificativa dada por Darwin, nesse caso em relação ao tamanho do pescoço das girafas. Está tudo voltado em cima do mecanismo de seleção natural. Esse ponto, gente, é um ponto muito interessante, é um ponto já ali pertinho dos processos de revolução industrial, que é um caso específico lá das mariposas de Manchester. Aqui é uma situação clássica de adaptação, evolução e seleção natural, onde as mariposas elas eram selecionadas pelo meio exatamente de acordo com a coloração dos troncos das árvores em que preferencialmente elas viviam. E aí o que é que acontece? Dentro do princípio lamarckista, esses animais eles terminavam passando realmente por modificações de acordo com as implicâncias que o meio ambiente terminava dando para eles, e essas modificações principalmente na taxa populacional. Cuidado com isso. Lembra que no caso específico das mariposas de Manchester, funcionam da seguinte forma. Antes da Revolução Industrial, normalmente ali os caules, devido à taxa baixa de poluição, eles apresentavam um aspecto que era um pouco mais claro. Então, na variação, né, de características de cor, por exemplo, que Darwin tanto acreditava, existiam mariposas claras e mariposas escuras, gente. Como o caule é claro, se destacavam melhor as mariposas mais escuras. E as mariposas mais claras, elas conseguiam se camuflar melhor. Aí o que é que a gente tem que entender? Olha que legal. Significa dizer que, por exemplo, uma ave, quando visualiza ali o tronco da árvore, a ave ela vai ter maior facilidade de observar a mariposa escura no tronco claro. Tudo bem? Então, antes da Revolução Industrial, a população de mariposas claras era maior do que a população de mariposas escuras, exatamente por conta do processo de predação. Pós a Revolução Industrial, e aí partindo principalmente na região da Inglaterra, onde se tem grande nível de poluição, de fuligem sendo liberada para o meio, os troncos das árvores eles já deixam de ser tão claros, eles já passam a se fazer um pouco mais escuros. E aí qual que é a interpretação das mudanças das taxas populacionais? Como o tronco agora é escuro, é mais fácil de as mariposas escuras se camuflarem do que as claras, ou seja, as claras agora se destacam melhor. Usando de novo a mesma ideia, quando a gente vê uma ave, né, ou no caso de uma árvore sobrevoando, e ao observar o tronco daquela árvore, agora vai ficar mais fácil a ela observar a mariposa clara, gente. Então significa dizer que a partir dessa ocasião começa a ter uma inversão nas taxas populacionais. As mariposas escuras que antes eram muito predadas, elas passaram a ser menos predadas e, consequentemente, sua população conseguiu aumentar, né? A densidade populacional conseguiu ser aumentada, tá bom? Então, um exemplo clássico, exatamente a história das mariposas e o processo de camuflagem, beleza? Gente, seguindo aqui, lembra que eu sei que tem uma galera aí que gosta muito de esqueminha e tal, olha esse esqueminha para poder dar uma melhorada na nossa interpretação em relação a alguns conceitos. Lembra que eu falei lá dos aspectos que são mais modernos, tá? Então aqui, ó, a gente tem mutação, recombinação genética, que ambos promovem o que a gente chama de variabilidade genética. Vejam que a seleção natural, de acordo com os princípios darwinistas, elas entram antes do processo adaptativo, tá bom? Então a seleção natural ela vem aqui, ó. De acordo com Darwin, a seleção natural ela é muito severa. Se alguém conseguir passar pelo mecanismo da seleção natural é porque está adaptado. Muito cuidado, porque se a gente for pensar no princípio lamarckista, a adaptação estaria antes dos fatores que são ambientais, dos fatores que são os fatores do meio, que para Darwin, os fatores do meio funcionam como sendo um fator de seleção, tá bom? Então, muito cuidado com isso, porque Lamarck também pensa na adaptação, mas ele pensa na adaptação antes dos fatores ambientais, tá bom, galerinha? Galera, vamos lá, o que seria adaptação? Então aqui a gente tem alguns pontos, tá, associados à adaptação. Então diz lá, adaptação são características de adequações do organismo em relação aos fatores ambientais. A seleção natural pode melhorar o valor adaptativo, ou seja, a seleção natural não vai perdoar aquele camarada que não está completamente adequado no sentido da adaptação para aquele meio ambiente. A adaptação produz normalmente apenas um fenótipo, ou seja, ela vai diminuindo algumas possibilidades de variações,
possibilitando que alguns indivíduos tenham maior possibilidade de sobreviver do que os outros, tá? Então essas são algumas características voltadas aí à adaptação. Um dos pontos que a gente mais discute e que no sentido principalmente mais convencional, né, mas inclusive como dito popular, é exatamente a seleção natural que os antibióticos agem ou atuam sobre as bactérias. Como que é essa seleção natural dos antibióticos? Olha só o que é que acontece, gente. Aqui a gente verifica como sendo populações, nesse caso, bacterianas, tá? Antes do mecanismo de seleção natural. Ou seja, aqui a gente tem diversos tipos de padrões, nesse caso, de bactérias. O que a gente tem que entender, nesse caso, é que as amarelinhas são as mais fracas e que as vermelhas são as bactérias mais resistentes. Isso antes da seleção natural, todas essas bactérias terminam sendo possíveis de que sobrevivam, tá? Quando o camarada faz a utilização dos antibióticos, os antibióticos eles tendem inicialmente a destruir as bactérias que são mais vulneráveis, as bactérias que são mais sensíveis, as bactérias que são mais fracas à droga medicamentosa. Então, se ele age sobre as bactérias que são mais fracas, olha o que vai acontecer, gente. Depois da seleção, vejam que as bactérias mais fraquinhas desapareceram. Então, ficam aqui apenas as mais resistentes, tá? Passado algum tempo, devido ao potencial biótico que as bactérias apresentam, olha o que acontece. A população final de bactérias, olha a variação que vai acontecer, gente. Não tem mais bactéria amarelinha, não tem mais bactéria laranjinha. Porque essas bactérias que eram mais sensíveis, elas terminaram sendo destruídas. Então lembra, o cara que é mais sensível termina sendo destruído e não deixando descendentes. O cara que é mais resistente consegue sobreviver, se reproduz e deixa descendentes. E olha a diferença na interpretação que a gente deve ter quando se trata de utilização de antibióticos. Antes da seleção existiam aqui algumas bactérias fracas e algumas bactérias fortes. Depois da seleção natural, existem, nesse caso, muitas bactérias e o detalhe é que elas são ou fortes ou muito fortes. Okay? Então, o nível de resistência aumentou. Significa dizer que os antibióticos a serem utilizados, eles têm que ser utilizados ou em dosagens maiores ou então antibióticos realmente com as substâncias, né, com a droga medicamentosa sendo utilizada de maneira mais forte também, tá bom? Então, esse é um ponto importante que a gente relata exatamente a respeito do uso descontrolado de antibióticos, tá bom? Agora a gente vai tratar de um ponto que a gente da biologia naturalmente é encantado, né? As adaptações animais, exatamente a respeito dessa taxa de sobrevivência, gente. Nessa busca pela sobrevivência, é muito natural que os predadores se utilizem dos seus artifícios para se alimentar e as presas se utilizem de seus artifícios para poder sobreviver. Ok? Então, essa é uma relação clássica de predador e presa. E aqui a gente tem dois exemplos específicos mesmo que relatam para a gente esse mecanismo de seleção natural. Dá uma olhadinha aí acima. Esse anfíbio aí, muito bonito, coloração atrativa, né? Característica clássica. Olha quais são algumas características desse animal, gente. O pele azul serve como aviso aos predadores. Isso a gente chama de aposematismo, ou coloração de advertência, tudo bem? As glândulas de veneno localizadas na pele servem como mecanismo de defesa para os predadores em potencial. E esses venenos paralisam e às vezes matam o predador. Gente, olha só o que acontece. Esse camarada que a gente está vendo, esse anfíbio, ele não tem garantia de que ele vai permanecer vivo. No entanto, sei lá, uma serpente, por exemplo, que vai se alimentar dele, pode até matá-lo. Vai ter dificuldade de ingerir ele exatamente por conta dessas substâncias, né? Por conta dessas toxinas. Ah, Rafael, mas ele vai morrer. Então, qual que seria a serventia? Muitos desses anfíbios, gente, que são do grupo aí da família Dentrobatidae, esses camaradas, eles produzem essas toxinas não exclusivamente em detrimento de sua proteção. É muito também em detrimento da proteção da espécie. O pensamento é, eu posso até morrer, mas eu vou deixar uma toxina nesse predador, para que quando ele veja novamente essa coloração de advertência, ele se recorde do mal que ele fez e evite dessa forma se alimentar de um novo anfíbio. Então é um comportamento adaptativo, de certa forma, para si próprio, porque esse anfíbio ele já tem essa toxina que pode inibir, no caso, a ação de um provável predador
em detrimento de sua vida, mas também a adaptação para a espécie, tá bom? E abaixo a gente vê aí uma formiguinha que, na verdade, muitos deles terminam adquirindo a resistência a inseticidas. E por isso que inseticidas são substâncias que muitas vezes já não servem mais para matar aquela formiga ou para matar uma determinada barata. Exatamente porque não é que o inseticida fez com que esse animal tivesse ficado mais resistente. Mas esse animal que conseguiu sobreviver é mais resistente do que os outros que morreram à ação do inseticida. Tudo bem? E para fechar, dois aspectos que envolvem ainda mecanismos de adaptação. O primeiro deles é a camuflagem, um animal que é muito conhecido por exercer o mecanismo da camuflagem. É exatamente o camaleão, né? Então eles têm a capacidade de se camuflar com os fatores ambientais. Aqui na região Nordeste, por exemplo, a gente verifica muito alguns insetos têm grande capacidade de fazer isso, né? E aqui, nesse caso também sendo um inseto, que é realizando um mecanismo que a gente conhece como sendo o mimetismo. O mimetismo é muito conhecido porque ele se assemelha à camuflagem, porém o indivíduo ele tem uma tendência, nesse caso, a imitar outros seres vivos. Então é muito comum, por exemplo, o mimetismo, como no caso desse, né? Uma mariposa, uma borboleta, que vai ter como padrão aí as asas que se assemelham com folhas. A gente vai observar um mimetismo clássico, por exemplo, que é o mimetismo exercido, por exemplo, por aranhas, inclusive é um mimetismo de ataque, né? Muito interessante isso. Tem espécies de aranhas que se assemelham com formigas, e elas entram inclusive nos formigueiros e se alimentam de larvas ou então de formigas e em seguida saem de dentro do formigueiro. É um mecanismo que a gente chama de mimetismo predatório. Ela imita alguém não para poder se defender, como é o caso desse aí. Esse é um mimetismo defensivo. Algumas aranhas elas se utilizam desse recurso para poder atacar. Então é mimetismo predatório, tá bom? Então esses são outros recursos que indicam realmente o mecanismo também de seleção natural. Beleza, galera? Ó, eu tinha dito a respeito de uma novidade e a gente vai estar, a partir de agora, disponibilizando links lá no nosso Instagram, contendo materiais, contendo novidades, contendo questões a respeito dos conteúdos que estão sendo abordados aqui. E assim que a gente lançar o vídeo, a gente já vai estar disponibilizando lá para vocês um material de acesso, nesse caso, com questões a respeito de evolução e de seleção natural. Beleza? Então, bom proveito, galera. Mais uma vez lhes digo, contem comigo. Tamo junto sempre, galera. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.